seja bem-vindo ao canal Mundo Proativo. Esse vídeo será sobre o tratamento do tabagismo. Como parar com o cigarro? Muitos estudos mostram que a associação do aconselhamento com o uso de medicação é mais efetiva do que a utilização somente dos medicamentos ou do aconselhamento de forma isolada. Mas observamos na prática do dia a dia o paciente dar uma importância maior à medicação do que às outras medidas. E isso, de certa forma, prejudica o sucesso do tratamento. É preciso um pouco de paciência. Não é difícil entender a importância do aconselhamento, que segue algumas regras baseadas na terapia cognitivo-comportamental. Nesse vídeo, o foco será a explicação da importância das medidas cognitivo-comportamentais. Em próximo vídeo, falarei sobre o tratamento medicamentoso. Bom, o primeiro passo é entender os motivos do uso do cigarro. Isso é individual para cada fumante. Temos que personalizar e entender o que é importante. Por exemplo, o cigarro pode ser utilizado para manter-se em alerta, melhorar a concentração, aumentar sua produção no trabalho. Em geral, faz-se uso do café também nesses casos. Pode ser também pelo prazer de manusear o cigarro, a sensação de relaxamento. Pode ser para controlar a irritabilidade, a frustração quando algo sai errado. Para algumas pessoas é um ato automático, quando ela percebe já está com o cigarro aceso. Para outros fumantes, o uso do cigarro não é tão prazeroso, mas a sua falta pode causar muitos transtornos. Quando os cigarros acabam, isso é quase que insuportável, até conseguir outros. Não conseguem se concentrar em mais nada. O cigarro também pode ser encarado como uma espécie de companhia. Fumam mais quando estão sozinhos. Isso diminui a sensação de solidão e tristeza. Ou pode ser uma ajuda para se relacionar. Alguns sentem-se mais à vontade para conversar e relacionar-se com outros quando estão fumando. Somos diferentes e todos merecem um tratamento personalizado e adequado para a sua realidade. Mas por que achar os motivos? O autoconhecimento ele é importante. Imagine que você assista na televisão que ocorreu um desastre em outro país, onde morreram 1000 pessoas que você não conhece. É uma notícia triste, mas não te abalará como a morte de uma pessoa próxima a você em um acidente parecido. Considerando somente a razão, a morte de 1000 pessoas deveriam pesar mais do que a morte de uma pessoa. Mas isso não ocorre por causa da relevância emocional daquela uma pessoa em sua vida. Isso é normal, somos assim. Por essa razão, ao personalizar seus motivos, o grau de relevância, de importância em parar com o tabagismo, eleva muito as chances. Criar a relevância é importante. O fator emocional ele tem que estar de uma certa forma alinhado com a razão. Isso eleva muito as chances de sucesso. Não é preciso esperar um alto grau de motivação para iniciar o tratamento, mas tem que observar que essas sementes foram plantadas e estão num terreno mental propício ao seu crescimento. Relevância e ação caminham juntos. O movimento é necessário. Ficar esperando o momento ideal, mais relevante, não é uma boa escolha também. Tem que haver um equilíbrio. O próximo passo é identificar as barreiras que dificultam a parada e os benefícios que são gerados com a cessação do tabagismo. As principais barreiras são o medo do ganho de peso. Isso pode ocorrer, pois a comida pode ser usada para o que? Diminuir a ansiedade. A melhora do paladar, do olfato, fazem com que a comida seja percebida mais saborosa. Então, para evitar o ganho de peso excessivo, é necessário um planejamento. Tenha uma caixa de chicletes dietéticos e masque um chiclete quando a vontade de comer vier fora do horário. Beba um copo de água gelada quando vier a fissura ou mastigue algum alimento de baixa caloria, como um pedaço de cenoura. Um programa de exercícios é bem interessante nesse momento, pois você notará o quê? Uma melhora do seu fôlego, uma maior disposição. Não deve haver exageros, deve ir com calma, mas deve haver o quê? Disciplina, de preferência diariamente.
Então essa barreira do ganho de peso ela pode ser superada. Outra barreira são os possíveis sintomas de abstinência, que são aquele mal-estar que a falta do cigarro pode causar, como inquietação, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade, tristeza e a fissura, sabe aquela sensação intensa para fumar? São um conjunto de sintomas que podem variar de intensidade de uma pessoa para outra. Pode ocorrer durante a retirada dos cigarros ou até mesmo na diminuição. Eles podem ser aliviados principalmente com um tratamento medicamentoso e algumas medidas comportamentais. Em vez de focar no mal-estar, entender que o estado de abstinência é uma adaptação do organismo à retirada da nicotina e ele tem uma duração limitada. Logo isso passará. As medidas comportamentais são individualizadas, de acordo com os hábitos de cada fumante. Por exemplo, as pessoas que fumam logo após tomar um cafezinho podem ter que substituí-lo por outra bebida. As pessoas que fumam quando consomem bebidas alcoólicas podem ter que evitá-las. Algumas pessoas fumam, por exemplo, ao dirigir, outras ao usar o celular, outras quando usam banheiro. Os principais gatilhos comportamentais, que são esses comportamentos que estão ligados ao uso do cigarro, e as crenças disfuncionais devem ser identificadas e devem ser criadas estratégias personalizadas respeitando a sua realidade, para tornar o processo mais consciente e evitar as recaídas. Por exemplo, tem pessoas cujo prazer da vida está muito associado ao cigarro. Nesse caso é necessário desafiar essas crenças, avaliar a rotina do paciente e sugerir possíveis atividades prazerosas sem o cigarro. Já outros utilizam o cigarro para lidar com o estresse. Nesse caso, tem que se avaliar se é possível uma diminuição do estresse ou sugerir a introdução de outras estratégias que não envolvam o uso do cigarro. O cigarro aumenta a concentração. Tem pessoas que utilizam para trabalhar, produzir melhor. Durante os sintomas de abstinência podem ficar menos produtivas. Nesse caso, o uso de medicações pode ajudar bastante. Não existe uma fórmula mágica que resolva a situação de todo mundo, mas com certeza é possível achar o melhor caminho para você. Uma outra barreira importante é a falta de apoio por familiares e amigos. Conviver com outros fumantes que não desejam parar, a existência de outros transtornos mentais como a depressão, que podem desestabilizar-se nesse período. Tem que ser avaliado caso a caso. Por essa razão, a consulta médica com um profissional interessado e experiente nesse tratamento aumenta bastante as chances de sucesso, traz uma maior segurança para este período. Sem o conhecimento adequado, as recaídas podem ser mais frequentes. Parar com o cigarro gera uma sensação de sucesso, liberdade, melhora a autoestima, melhora a saúde em geral. Isso interfere de forma positiva em outras áreas da vida. É a sensação de um vencedor. Espero que tenham compreendido a importância dessas medidas comportamentais e tenham entendido que os medicamentos não são milagrosos. Eles ajudam na diminuição dos sintomas de abstinência e, em conjunto com as medidas comportamentais, constituem hoje o melhor tratamento que pode ser oferecido. É muito importante entender que ser tabagista não define ninguém, não faz nenhuma pessoa ser melhor ou pior. O tabagismo é um hábito que faz mal à saúde, por essa razão deve ser combatido. Não crie preconceitos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, use à vontade os comentários. Marque um gostei e se inscreva no canal Mundo Proativo.